livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11. Esta é a resposta de Deus às queixas, ou a queixa de Abacuque que vimos na semana passada. Então assim diz a santa e inerrante palavra de Deus. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de suas moradas, de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Vamos orar? Pai Santo, gratos somos ao Senhor por esse momento. Gratos somos ao Senhor por esse dia, teu santo dia. Dia esse santificado para adorar ao Senhor. E assim nos preocuparmos exclusivamente com a adoração ao Senhor. Pai Santo, gratos somos ao Senhor pela semana, a semana que findou e também a semana que está iniciando. E pedimos a tua direção, Pai, que neste momento o Senhor traga nossos corações, nossa atenção para a tua palavra. Que o Senhor possa livrar de nós todo tipo de distração, de preocupação, ansiedade fora daqui. Que possamos então manter nossos corações, nossa atenção fita em tua palavra. E pedimos a direção do teu Santo Espírito que está em nós, que nos dê a compreensão aqui na exposição do texto bíblico, para que assim possamos viver a tua palavra e guardar a tua palavra nos nossos corações para não pecar contra ti. Pedimos ao Senhor por isso, Pai Santo, e gratos somos também ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos concederá. Em nome de Jesus, amém. Uma resposta inacreditável. O título do nosso sermão é esse, uma resposta inacreditável. Mas antes de nós adentrarmos no texto bíblico, eu quero rapidamente te contextualizar com aquilo que já tratamos semana passada e também tratando um pouquinho mais além. E para tanto eu quero só explicar para você um pouquinho sobre quem era o profeta, ou possibilidades sobre quem era o profeta, o texto do profeta. Eu quero te fazer um panorama bem geralzinho de como que funciona o livro do profeta e assim então entrarmos no tempo do profeta. Então, quando entrarmos no tempo, nós conheceremos melhor as motivações e o que o levou a se queixar ao Senhor. Mas primeiro, veja, não existem muitas informações no texto bíblico sobre quem é esse profeta. Diferente de Isaías, Jeremias e outros profetas que nós conhecemos, Abacuque não é o profeta que nós temos mais conhecimento de suas ações. Pelo contrário, sabemos apenas, por meio do próprio texto dele, quem ele é. Mas veja, a informação central sobre ele é que ele era, de fato, ali um profeta, dado ao próprio versículo 1 do capítulo 1 que nós conhecemos. Mas existem algumas possibilidades ou algumas explicações. Então, por exemplo, na tradição rabínica, ou seja, dos judeus, estes pensam que Abacuque era nada mais, nada menos do que o filho da sunamita, que foi salvo pelo profeta Eliseu e posteriormente também se tornou um profeta. Então os judeus pensam dessa forma. Uma outra forma de pensar é que, dado ao próprio texto, a forma como o texto é feito, planejado, e também o próprio Salmo no final do capítulo 3, nós temos então uma indicação que ele era alguém ligado ou que tinha um costume ou que tinha conhecimento do culto ao Senhor.
e possivelmente um levita. Inclusive, no livro, ou nos acréscimos do livro do profeta Daniel, que também é chamado de Bel e o Dragão, que é um texto apócrifo e nós não consideramos como inerrante, infalível, lá é dito que ele de fato era um levita. Inclusive ele, nesse próprio texto apócrifo, é tomado por Deus da Judéia, ele é levado até a Babilônia, e na Babilônia ele alimenta o profeta Daniel, que estava mais uma vez preso ali na cova dos leões. Só que isso, de novo, é um texto apócrifo. Não consideramos o texto como inerrante, como infalível. Então, basicamente, é essa ideia de alguém que estava ligado ao culto ao Senhor, um levita, até mesmo um sacerdote ali ligado ao Senhor, e assim, então, isso é uma possibilidade sobre ele. Outros, inclusive, agora mais recente, vão afirmar que Abacuque não é literalmente um nome de alguém, mas sim uma ideia de alguém que está se agarrando com Deus. Ou seja, alguém que está agarrado, preso ao Senhor, se prendendo a Ele para obter do próprio Senhor a resposta. Isso alguns estão dizendo também, mas nós não pensamos dessa forma. Compreendemos que ele foi de fato um profeta que viveu na Judéia, que viveu em Judá, no Reino do Sul, ali nos finais dos tempos, ali antes do tempo do exílio que o Senhor levou o povo para a Babilônia. Mas veja, o livro então é composto de alguns momentos. O primeiro momento no capítulo 1, que foi visto semana passada, é uma queixa que o profeta faz perante o Senhor devido à falta de justiça e à possibilidade do silêncio de Deus em meio a tanta injustiça ali em Judá. O Senhor então irá respondê-lo, que nós veremos hoje. Então Abacuque de novo, veremos semana que vem, vai se voltar ao Senhor e apresentar uma nova queixa ao Senhor, ao passo que o próprio Senhor depois irá respondê-lo de novo. E por fim, no capítulo 3, temos ali a resposta final de Abacuque em meio à última resposta do Senhor. Então o livro é composto de perguntas, questionamentos, respostas de Deus, e também o profeta assim o faz. Ou seja, o livro ele é um diálogo entre o Senhor e ali o seu próprio profeta. Mas veja, logo no versículo 1 do capítulo 1, nós temos já, por meio de uma palavrinha, o tom, a tonalidade do qual o próprio livro é composto. Essa palavrinha no capítulo 1, versículo 1 é sentença. Em outras palavras, pode ser algo como um fardo, um peso, algo que foi dado para o Senhor, uma mensagem complexa, uma mensagem difícil de ser compreendida ali por Abacuque. E logo em seguida, quando se inicia a queixa, existe um novo termo que é colocado pelo próprio profeta para indicar como que era a sua agonia, e é até quando. Esse termo, até quando, Senhor, aparece em vários salmos de lamentação. E é por isso que alguns também pensam que o próprio livro de Abacuque, por inteiro, ele é um grande salmo de lamentação ao Senhor. E veja, a lamentação que aqui faz o profeta não é por conta de povos estrangeiros, não é por conta de uma idolatria dos filisteus, não é por conta da violência dos caldeus babilônicos, não é por conta dos ninivitas, como faz Jonas depois, a gente vê isso mais para frente, né? Em outro texto. Veja, não é por isso. Aqui o texto e a principal queixa de Abacuque é pelo seu próprio povo. O próprio povo de Deus estava completamente longe do pacto, da aliança. Completamente longe. E ele mesmo vai dizer que a própria lei é torcida, ela está frouxa, como um parafuso que não está apertado corretamente e deixa o local bambo. A própria justiça não está sendo aplicada corretamente, porque não está pautada na lei do Senhor, está pautada em qualquer outra coisa. Mas veja, qual que era o tempo? Eu quero que você faça aqui comigo um breve exercício de imaginação, um breve exercício. Estamos andando aqui pelas ruas de Judá, na época, né? Em especial em Jerusalém. Ao passo que você anda, você encontra diversos templos.
postes ídolos. E não é o templo do Senhor, que era um templo. São templos diferentes, de vários deuses, com várias cores, cheiros de incenso forte, diferente. Você vê pessoas vestidas de maneira inadequada, próxima ao templo. E você sabe que ali são sacerdotisas, para não usar um outro termo correto da época, do qual ali eram feitos cultos por meio da sexualidade, em virtude de uma fertilidade ou de prosperidade, tanto financeira como também na própria vida da pessoa. E você vê isso. Você vê pessoas brigando na rua, pessoas bêbadas, o tempo todo, não importa a hora que seja. Você vê devassidão. Mais adiante, você segue em frente e encontra um vale. Ao passo que você se aproxima do vale, você já sente o cheiro esquisito. Esse cheiro é devido à reforma anterior que o rei Josias fez. Ali naquele vale, chamado de Vale de Ben-Hinnom, era registrado culto a Astarote, em especial o culto a Moloque. Ou seja, crianças eram queimadas ali vivas. E para findar com isso, Josias vai jogar naquele local corpos e restos de coisas, vai fazer um lixão. Porém, após Josias, quando Josias é morto e o seu filho assume o seu reinado, tudo volta ao normal. E o normal, infelizmente, não é a prática da lei, mas é a prática da idolatria. Então, muito embora o cheiro forte de corpos, crianças sendo queimadas, gritos sendo ouvidos, você vê tudo isso. Tudo isso, essa visão que você está fazendo, essa imaginação bem simplesinha aqui, era o que Abacuque viu. E por diversas vezes ele clamou ao Senhor: Senhor, aonde está a justiça? Aonde está o teu juízo? Mediante tudo isso que a gente está vendo. Onde está? Até quando, Senhor, eu verei isso? E a sua queixa é por este motivo. Por toda essa insanidade, essa falta de justiça, essa apostasia espiritual de sua própria época. Mas então o Senhor o responde. E a resposta de Deus é de fato algo inacreditável. É uma resposta do qual o profeta jamais iria pensar. Jamais poderia conceber antes mesmo de conhecer o Senhor. Então nessa manhã, meus irmãos, eu quero propor a vocês que meditem comigo com base na seguinte ideia. O Senhor responde às nossas orações segundo os seus planos soberanos e não segundo as nossas expectativas humanas. Mais uma vez, o Senhor responde às nossas orações segundo os seus planos soberanos e não segundo as nossas expectativas humanas. E é com base nisso então que nós iremos meditar nessa manhã. Agora observe comigo o versículo 5. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se lhes contar. Veja, então o Senhor não está em momento algum discordando de Abacuque, no sentido de que deveria haver sim uma justiça, um juízo para aquele povo. Ele sim irá trazer justiça, ele sim vai trazer juízo, condenação para aquele povo, mas de uma forma surpreendente. De uma maneira que o povo sequer poderia pensar que aquilo viria do Senhor. E aquela mensagem foi perdurada pelo povo por muito tempo, por muitos anos. O povo no exílio sofreu, e depois do exílio sofreu também nos tempos de Roma, sofreu também, e após Roma, na diáspora total, após a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, também sofreu e sempre se lembrou disso, da forma como o Senhor trouxe juízo. Fiquem maravilhados, admirados. Essa resposta que viria do Senhor causaria para eles perplexidade, da qual sequer poderiam pensar que aquilo viria do Senhor. Mas qual foi essa resposta? Como então que o Senhor vai trazer justiça?
Ele vai fazer a sua milícia celestial de anjos descer e matar os impuros. Ele vai fortalecer, ele vai fortalecer o remanescente fiel, porque sim, haviam justos ali naquele povo, pessoas que mantiveram a lei de Deus, haviam sim justos ali. Então ele vai dar para eles poder bélico, militar, para combater os injustos. Então o Senhor vai trazer o seu próprio povo e vai trazer liberdade por meio do seu próprio povo. Essa é a forma que ele vai fazer. Versículo 6. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa. Perceba o livramento de Deus. Uma ideia, mais ou menos uma ideia. Faça de novo um segundo exercício de imaginação comigo, pode ser? Imagine que estamos no ano de 1940. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê livramento dos povos e pessoas e nações que estão em guerra. Então o Senhor diz: eu vou trazer livramento a vocês por meio dos nazistas. Como você lidaria com isso? Como você pensaria ao ver o Senhor usar uma nação como a Alemanha da época, que era terrível, implacável e cuide seus efeitos, usá-la como instrumento de justiça? Pois bem, a mesma forma como nós entendemos isso, o povo na época entendeu de igual, da mesma forma. Como o Senhor pode usar um instrumento impuro? Como o Senhor pode usar os ímpios e até pessoas ímpias, ainda mais ímpias do que o próprio povo de Judá, para fazer justiça? Como o Senhor pode fazer isso? E perceba, eis que trago os caldeus, ou numa tradução mais antiga, eis que suscito, eu os levanto, eu os dou o poder, eu os dou a direção, eu os conduzo. O Senhor está usando e conduzindo ímpios para trazer justiça a uma nação que deveria ser nação justa. Esse é o dilema moral. Esse é o problema moral. E isso traz perplexidade, traz surpresa. Como pode o próprio Deus se valer, o próprio Deus que é santo? E nós lemos um texto hoje que é a resposta de Abacuque, né? Como pode Deus, que não contempla o próprio mal, que se zanga e que se ira com o próprio mal, levantar essa nação para trazer juízo? Isso é um dilema. E veja, tudo que ocorre abaixo, até o final do versículo 11, é uma descrição poética, feita de metáforas, símiles e outras formas, para poder explicar ou caracterizar como que era essa nação. Então veja, primeiro, eles são uma nação cruel e impetuosa, ou seja, uma nação completamente voraz, uma nação feroz. Nação essa que a princípio era pequena e após se desvencilhar da Assíria, começa então a prosperar, do qual então vence o próprio Egito tempos depois e também vence o próprio Judá tempos depois também. Veja, o Senhor então usa esses homens, essa nação ruim, como instrumento de justiça. E as suas características estão aqui abaixo. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. É uma nação amarga. É uma nação impetuosa. É uma nação extremamente cruel, do qual anda e percorre todo o lado buscando sorver mais pessoas. E lembre-se disso, como que era feita essa forma de trazer nações para si. Boa parte deles eram mortos, outros torturados.
E outros, então, eram levados para a Babilônia para ali, então, aprender das suas práticas. Então, por exemplo, isso houve com o profeta Daniel. Era assim que era feito. Mas muitas pessoas sofriam e sofreram por isso. Quer ver? Deixa aberto Abacuque aí e volte comigo lá em Lamentações. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, mostra aqui as lamentações de Jeremias sobre o que houve com Judá. E agora perceba a densidade do castigo que foi ali evidenciado por meio do povo caldeu, os babilônios. Capítulo 2, versículo 20. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas? Que é isso? Ou seja, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Então, explicando isso aqui rapidinho, um contexto aqui bíblico. O povo entrou em cerco e ficou por bastante tempo em cerco. Não havia comida. Não havia comida. Por conta disso, crianças, bebês morreram. Muitos bebês morreram antes do próprio povo mais velho, mais forte, morrer. E é dito então que suas próprias mães, por causa de fome do cerco, comiam seus próprios filhos. Canibalismo. Versículo 21. Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. Eu não vou ler outros versículos de Lamentações. Eu quero que você faça uma lição de casa aí e leia, para ver o tamanho do castigo que Deus trouxe para Judá. E foi Deus que trouxe. Deus, se valendo daquela nação impetuosa, amarga, trouxe correção ao seu povo. Agora volte para Abacuque. Versículo 7, eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Se na época houvesse uma ONU ou alguma organização de nações, a Babilônia não estaria nem aí. Faria o que queria. E para eles era isso mesmo. Para eles o poderio bélico, o poderio militar, era a sua maior força, era o seu maior Deus. Vou falar um pouco disso mais para frente. Mas o Senhor trouxe então ali aquele povo amargo, cruel, que fazia suas próprias leis, que não seguia nenhum tipo de padrão moral, de nações ao redor, de amizade entre nações, não fez isso. O Senhor trouxe então o juízo por meio deles. Os seus cavalos são mais ligeiros, esse versículo 8, do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas. Então veja, eles eram pessoas que tinham práticas completamente violentas e trouxeram violência para o povo de Judá, para os judeus. Eles zombavam dos reis, porque venciam. O seu poder era tão grande, dado pelo próprio Deus, que eles venceram todos os reis que vieram na sua própria frente. Eles venceram o rei do Egito, o faraó Neco, na época. Eles venceram Judá. Eles venceram todos os povos que foram contra eles. Venceram a Síria também. Então, esses homens, esses babilônicos, trouxeram tanta violência para o povo que o povo nunca se esqueceu. E tudo isso se dá porque Deus
queria fazer a sua própria justiça. A sua justiça. E por fim, no versículo 11, então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados esse cujo Deus é a sua própria força. Perceba, a ideia de passar como passa o vento não é algo simples. É como se fosse mesmo um vento tão forte que poderia arrancar plantações, como na época existia ventos assim, momentos assim. Mas esses são culpados, ainda assim são culpados, porque o seu próprio Deus é a sua própria força. Aqui o Senhor está usando e fazendo valer o seu poder sobre todas as coisas. O Senhor evidencia, por meio desse texto, a sua soberania. O Senhor mostra que todas as nações estão debaixo do seu poder. Deus não é somente o Deus de Judá, o Deus de Israel, mas Deus é o Deus de todas as nações. Deus traz juízo, e isso é importante ser lembrado, porque nós damos muita ênfase ao amor do Senhor, falamos muito sobre o amor de Cristo, o amor de Deus, mas não devemos esquecer que Deus também é fogo consumidor. Deus também traz ira, a sua ira, contra aqueles que vão contra a sua própria palavra. Então o Senhor vai fazer valer a sua lei por meio disso. E isso traz perplexidade. E isso traz ainda mais angústia, ainda mais dúvidas ao profeta. Porque o Senhor trouxe ali a sua justiça. Então veja, o Senhor em momento nenhum desconsidera que Abacuque estava correto em clamar por justiça. Ele estava correto, sim. E assim o Senhor afirma, eu trarei justiça, mas da forma que eu quero, do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, conforme a minha própria vontade. Não conforme o que você pensa ou deixa de pensar, mas conforme o conselho da minha própria vontade. O apóstolo Paulo, então, mais adiante, no capítulo 11, ele vai se maravilhar com isso. A quem Deus pediu conselho? A quem Deus pediu direção? Quem foi que viu o coração de Deus e lhe disse o que tinha que fazer ou não? O Senhor faz aquilo que lhe apraz. E o Senhor é implacável com a justiça. Eu creio, meus irmãos, que essa é uma mensagem que, muito embora foi escrita muitos anos atrás, ela está muito atual, em especial para o que nós vemos aqui hoje, no nosso país. Vivemos num tempo onde a corrupção, tanto política quanto moral, em todos os contextos, ela é muito grande. E isso muitas vezes traz para nós desesperança, desmotivação. Estamos nos aproximando, inclusive, das eleições. E já vamos para as eleições já para baixo. Entra presidente, sai presidente, as coisas continuam igual. Ou melhora um pouco, daqui a pouco cai. Como se fosse ali um ioiô, que está para cima e para baixo ali o tempo todo, altos e baixos o tempo todo. E olhamos para a injustiça e pensamos, é assim mesmo. Perceba que nós nos acostumamos com a injustiça. Você passa por aí e você vê nos postes, nas paredes de casas, aquelas mensagens esotéricas, traga o seu amor em tantos dias, leio mãos, leio búzios, faço isso, faço aquilo, e nós olhamos para isso e falamos, normal, fazer o quê? Irmãos, Deus está vendo isso, Deus está vendo isso, e por mais que nós pensemos que o Senhor está em silêncio, Ele não está. O aparente silêncio de Deus não deve negar as obras de suas mãos. É o Senhor que sustenta todas as coisas. Qual é a compreensão que nós temos de soberania de Deus? Qual a compreensão? Puramente teórica. Eu sei que Deus é soberano. Deus é soberano. Show. Mas é só isso?
O quanto que a soberania de Deus impacta na minha vida hoje, no meu viver diário, na forma como nós vamos para a eleição e depois disso, nas nossas críticas políticas, sociais, e até mesmo vendo essa religiosidade pagã aí fora. Como que nós vemos isso e como que isso nos impacta? Será que de fato a soberania de Deus tem nos moldado? Será que temos confiado que o Senhor de fato governa todas as coisas com a sua santa e poderosa mão? Há pouco nós lemos aqui no símbolo de fé um pouco sobre os decretos de Deus. Eu quero só ler rapidinho uma parte, porque de fato ela é importante aqui. Logo no começo, parágrafo 1, Deus decretou em si mesmo desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha acontecer. Perceba, Deus governa a história. Cantamos agora há pouco que no correr da história o Senhor evidenciou o seu amor. Nós cantamos isso, afirmamos que cremos nisso. E como vivemos? Vivemos e evidenciamos isso e apresentamos isso por meio da nossa própria vida. Então veja, o cristão deve compreender que orar ao Senhor é reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas. Perceba, o livro de Abacuque, ele em alguns pontos se assemelha muito a Jó. Jó, ao se queixar ao Senhor, nem obteve dele todas as respostas. Pelo contrário, o Senhor quase não respondeu. Nós afirmamos, Senhor, isso não é justo. Senhor, como pode isso? Como pode aquilo? E o Senhor nos diz, onde você estava quando eu fiz todas as coisas? A nossa compreensão da soberania de Deus pode, muitas vezes, até ser muito bem robusta teologicamente. Podemos compreender bem esses decretos. Podemos compreender bem que Deus moldou, Ele fez todas as coisas, como fala mesmo o próprio Salmo 139, versículo 16, que diz que Deus que nem mesmo a própria matéria informe de Davi havia sido feita, e todos os seus dias já haviam sido decretados, escritos num livro. Sabemos isso, compreendemos isso, e vivemos assim. Quando oramos ao Senhor, nós nos reconhecemos que Ele está no controle de tudo. Quando buscamos ao Senhor para sarar doenças nossas ou de pessoas que conhecemos, nós reconhecemos que o Senhor fará o que Ele quer? Ou só quero que Deus faça aquilo que eu quero? Onde está o reconhecimento da soberania de Deus no meu dia a dia? Isso é algo para nós nos questionarmos todos os dias. E veja, muito embora perplexos com um feito ou outro do Senhor, como esse, por exemplo, não devemos de deixar de confiar. Perceba que o Senhor responde a Abacuque de uma forma que ele fica perplexo, mas Abacuque já logo depois continua questionando. Ele não desanima, ele não se afasta de Deus, não deixa de crer no Senhor, ele continua crendo, ele continua clamando ao Senhor, buscando por respostas. Mas também devemos viver entendendo que nem todas as respostas nós obteremos de Deus. Deus não é obrigado a nos responder. E às vezes vivemos de uma forma pedante, orgulhosa, como se Deus me devesse explicações. Deus não me deve nada. Eu devo tudo a Deus. Nós devemos tudo ao Senhor. Tudo o que temos vem dele, das suas mãos, das suas obras, da sua graça.
E devemos viver de forma a confiar em sua soberania, até mesmo na hora dele fazer a sua justiça. O país hoje, as nações, não só o nosso país, mas as nações hoje podem estar imersas em injustiça, podem estar imersas em problemas, em idolatria e tudo mais. No entanto, haverá juízo. Haverá juízo. Pode ser que não venha amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, mas haverá juízo. Isso não deve fazer a demora, entre aspas, a demora da resposta de Deus, não deve nos fazer deixar de crer. Pelo contrário, deve nos fazer nos apegar mais a Ele. Mas veja, demora, como eu coloquei, muito entre aspas, porque muitas vezes falamos que Deus está em silêncio, quando na verdade estamos gritando com Deus e sequer ouvindo sua voz. Deus está em silêncio, mas eu estou falando tão alto que sequer consigo ouvir a voz do Senhor, que sequer consigo compreender o que Ele tem a dizer para nós. E perceba, de novo, o juízo aqui não foi para nações ímpias. O juízo veio para Judá, o povo da aliança, o povo que deveria manter o pacto que o Senhor fez. Meus irmãos, se nós, e eu digo como igreja universal, católica universal, se nós insistirmos no pecado e vivemos no pecado, não devemos nos espantar que Deus trará juízo até mesmo para nós. Justiça em nosso meio cristão. Não devemos nos espantar com isso, porque o Senhor governa todas as coisas. E até mesmo, por vezes, como vemos no texto, o Senhor vai utilizar instrumentos que para nós são estranhos. Mas o Senhor governa sobre tudo e direciona todas as coisas. A sua providência vai muito além daquilo que eu penso. Não é possível colocar Deus numa caixinha e falar que Deus só pode fazer isso e aquilo. Evidente que o Senhor não se contradiz com a sua palavra, mas Ele é muito maior do que aquilo que eu penso. Irmãos, fiquem sim perplexos. Fiquem surpresos. Olhem para isso e vejam de fato quão grande o Senhor é. O quão acima está dos nossos dilemas. Mas nunca deixe de confiar no Senhor. Podemos não compreender todas as coisas, mas sabemos que o Senhor tem um plano, o Senhor governa e a sua vontade será feita. Então, quando orarmos ao Senhor, nos cultos de quarta-feira, em casa, no meu dia a dia, no trabalho, lembre-se, a oração é um instrumento de Deus para nos tornar, nos conformar, nos fazer forma à sua própria vontade. E assim que possamos compreender isso no nosso viver diário. Ficar perplexos, mas ainda assim confiar no Senhor. Pai Santo, graças damos a Ti por esse sermão. Pai, eu imagino o tamanho da perplexidade, da surpresa que o profeta teve ao obter Tua resposta. E Pai, muitas vezes também ficamos perplexos. Quando o nosso coração deseja algo e o Senhor nos entrega de uma outra forma, porque aquele é o Teu querer. Que não venhamos, ó Pai Santo, a ter um coração que busca confiança em nossa própria força, como os babilônicos faziam. Mas que o nosso coração possa buscar força em Ti. E que em Ti possa existir todo o nosso regozijo, que mesmo perplexos possamos confiar que há um Deus no céu que é soberano. Somente o Senhor é soberano. Pai, nos rendemos a Ti. Colocamos nosso coração perante o Senhor, pois sabemos que nós não compreenderemos todas as coisas, mas nos ajude, Pai,
a viver sempre com fé, pois sabemos que o justo será reconhecido por sua fé, sua fidelidade ao Senhor. Então, Pai, é isso que nós pedimos, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos dê forma conforme a Tua palavra. Obrigado, Pai Santo, por esse sermão, obrigado por essa meditação. Em nome de Jesus, amém.